Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo aqui no nosso quarto contato, conversando sobre economia, negócios, como enfrentar essa crise. E hoje eu tenho meu convidado aqui, o Luiz Alberto Esteves, que é um outro colega. Eu vou começar a chamar todo mundo de amigo, meu mais novo amigo de infância, né? O Luiz Esteves, hoje ele é economista-chefe lá no Banco do Nordeste. Estava conversando com ele um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui. Ele é economista e ele é daqueles economistas raiz, assim, que curte a economia. É uma das coisas, acho que mais admiráveis que eu vejo no Luiz é que ele, assim, é a pessoa mais up-to-date, mais atualizado que eu vejo em liberar conteúdo para a gente aí de artigos, de estudos. Quer dizer, a gente está vivendo essa pandemia. Hoje mesmo já vi uns 2 ou 3 postagens. A gente está gravando isso no dia 2 de abril sobre economia da pandemia. Quer dizer, é a ciência econômica, acho que no seu estado da arte, no seu olhar. Ele é economista, foi professor da Federal do Paraná, fez mestrado, doutorado, pós-doc também, né? Lá na universidade na Europa, na Itália, passagem pela Inglaterra. E é uma pessoa que me orgulha muito de poder de participar com a gente, de ser muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Para a gente conversar um pouco nesse espírito do que a gente está fazendo aqui, de tentar ajudar a encontrar saídas para o que está acontecendo no mundo hoje, que é uma grande de uma surpresa. E aí, Luiz, eu te perguntaria a primeira coisa que eu acho que é interessante, assim, até com base no que eu vejo, do que você publica, do que você fala, como que a ciência econômica... Vamos começar nesse mundo mais, né, eu diria, teórico, que até é gostoso da gente discutir um pouco isso. E aí quem não quiser o teórico, pula mais para frente que a gente vai falar da vida real. Mas eu acho muito interessante como que a ciência econômica pode ajudar a gente a entender essa pandemia. Será que tem algum modelo, algum jeito de a gente tentar prever quando isso acaba e se acaba, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Nonato. Muito obrigado, parabenizar aí pela iniciativa. Eu tenho assistido o trabalho, esse é o quarto, eu assisti 2 anteriores, eu não assisti os 3. O primeiro eu não vi ainda, mas eu vi o do Giovanni, eu vi do Mauro Ouro, muito bons. Parabenizar, eu acho que é um canal legal. Eu acho que agora que a gente está no momento aí de ficar pensando aí o que a gente vai fazer nessa situação. Não restou outra alternativa a não ser ficar gravando. Ficar gravando vídeo e partilhar conhecimento também, né? E também partilhar e aprender também, eu acho que é um pouco a ideia. Então, gostaria de agradecer, eu acho uma baita oportunidade, uma honra poder estar aqui discutindo. Eu também te acompanho aí pelas redes, eu sei que você tem um pessoal super qualificado que sempre está interagindo, então, para mim é um orgulho muito grande. Quando a gente olha numa perspectiva de humanidade, assim, falando, eu acho assim, a gente está talvez na melhor situação possível para lidar com isso, tá? Uhum. É claro que o que eu quero dizer, se fosse há 40 anos atrás, a gente estava na roça, viu, cara? A gente estava muito mal, porque hoje a nossa capacidade de identificar de onde veio, de monitorar, é infinitamente maior do que era há poucos anos atrás. Teve muita evolução e muito dessa evolução tem um pouco a ver com a tua pergunta. Como é que a economia ajuda? Na realidade, a gente até estava discutindo um pouquinho antes da gente entrar aqui, a gente estava batendo um papo, eu estava falando o quanto eu gosto, por exemplo, das escolas de management e ciência política também, Estados Unidos, Europa, porque eles têm um pouco essa pegada, eles têm uma base teórica muito grande, não necessariamente matematizada, assim, às vezes é interessante você ter um raciocínio lógico, ela não necessariamente precisa ser matemática. Eu conheço caras extremamente sofisticados que não sacam muito de matemática, mas tem um raciocínio científico e lógico muito bom. Então, eu acho que isso foi uma grande revolução, inclusive dos modelos de epidemiologia, entendeu? Eu sempre menciono um livro do John Maynard Smith, que é de matemática para biologia, que é uma coisa maravilhosa, que não é uma coisa... E aquilo foi uma revolução que acabou sendo adaptada em várias áreas, e veio teoria de jogos evolucionários. Então, tudo isso acabou aumentando muito a potência de análise, seja econômica,
seja análise na área de epidemiologia, biologia, medicina, física. Isso foi as últimas décadas, elas foram incríveis nisso, né? Teorias de rede, jogos, todo esse tipo de coisa. Proporcionou um instrumental que a gente não tinha no mesmo nível, longe disso, 50 anos atrás. Então, se você pega da história, desde que o homem está na Terra até hoje, esses últimos 40 anos foram de uma descontinuidade gigantesca. Então, E junto poderia com ser isso, com teoria né, com tecnologia da informação, a coisa tecnologia, exato. Que aí, quando você vai para aplicar, a capacidade de você coletar e absorver e trabalhar com microdados de uma granularidade imensa, assim. Uhum. Então, assim, a gente nunca teve tão preparado. Essa história é boa, tá? Então, é claro, a gente vai ter dificuldade, vai passar maus bocados, mas hoje a gente tem muito mais instrumento que tinha. E, por exemplo, na economia, inclusive economia da saúde, tá? Que era uma coisa que até 20 anos atrás nunca ninguém falava disso, mas como é que você aloca recursos de forma eficiente na área da saúde para salvar vidas, né? Não só a economia da saúde, você, por exemplo, as contribuições que a engenharia tem feito, por exemplo, o hospital trabalhando com aquela tecnologia de manufatura e reduzindo filas, uma performance extraordinária em atendimento. Então, todas essas coisas passam por uma grande transversalidade da ciência, que a economia está junto, nem sempre liderando, muito pelo contrário, mas ali as áreas da engenharia, as áreas não só das ciências duras, mas também muita contribuição também que vem da área de humanas, né? Porque muitas vezes você tem grupos muito sofisticados que, no fundo, essa sofisticação ela decorre da inter ou multidisciplinariedade desses grupos, tá? Então, o que acontece é muita coisa comportamental, muita pesquisa nessa área, psicologia. Então, a gente tem feito avanços sensacionais. É claro que a gente está num momento de fragilidade, mas a gente não pode perder de vista também a capacidade que hoje a nossa geração tem tido perto de até assim, situações bem mais extremas que tiveram no passado, nossos antepassados recentes não tinham esse instrumental, a gente tem poder, saber usar e... Tem uma coisa interessante... Ter juízo, né? Você talvez seja o primeiro economista positivo, assim, impressionante. Você me deu se a gente ficar assistindo as notícias, acompanhar isso aí, a tendência à depressão começa a ficar grande. É grande. Né? E você você deu esse panorama que acho que é uma grande esperança. Eu não sei se você tem passado por essa situação, que nós economistas estamos sendo confundidos com médicos, né? Porque como a crise sanitária está muito próxima da crise econômica, eu já fui perguntado assim em público, vem cá, e quando termina isso? Eu falei, não sei, né? Não sou médico, não sou infectologista, mas você falou assim, nós estamos muito preparados, assim, opinião de leigo, você acha que essa nossa crise sanitária, esse vírus, que a gente tem lido, tem acompanhado, é mais dramática que o que a gente teve lá, por exemplo, talvez o último grande evento dessa proporção tenha sido a gripe espanhola. A gente teve outros eventos aí que não chegaram a esse ponto. Agora, ou você acha que a gente não tem ideia disso e efetivamente a gente tem que se preparar para uma situação dramática mesmo? É pergunta de economista para outro economista sobre epidemiologia. O que acontece é que, assim, por exemplo, a espanhola foi infinitamente pior, matou muito mais gente e num cenário muito mais fechado e onde a globalização era lá muito limitada, você não tinha voos, você não tinha a quantidade de embarcação, a quantidade de aglomeração urbana que você tem hoje. Naquela época, a grande maioria das pessoas elas moravam em áreas rurais, uma distante 1 quilômetro da outra. Era um distanciamento gigantesco, completamente diferente do cenário que a gente tem hoje, de grande maioria da população morando em cidades, em grandes aglomerações urbanas, em favelas. Então, assim, aqui foi muito pior e ela dizimou muito mais gente. Essa daqui, ela, de fato, ela tem uma complicação grande, só que
O que acontece é que assim, o motor muito disso é a globalização, e a globalização ela congelou, né? Tá tudo aeroporto fechado, tudo, ninguém caminha, a aglomeração urbana é basicamente como se não existisse. Se você sair agora da tua casa e medir o tráfego de carros aí, em 1 hora você vai ver que deve ser alguma coisa parecida com o que rodava na década de 60, quando mais de 50% da população estava na área rural. Porque eu quero dizer, um grande motor de você alavancar isso foi a globalização. A globalização, o humano, ele deu um time, a gente voltou 50 anos em termos de aglomeração e deslocamento. Tá? E você acha que, desculpa, quer dizer, um tema que os economistas adoram é o tema da globalização, né? E a gente vai viver, certamente, o que parece é que nós vamos passar por uma... Não vai ser igual ao que a gente vivia. Quer dizer, talvez os melhores cenários que eu tenho acompanhado aí é cenário de, em setembro, as coisas comecem a voltar ao normal. Né? Quer dizer, seria um prazo relativamente longo para a nossa expectativa, mas que é curto no universo da pandemia. Então, é meio fato que a gente vai ser diferente do que é hoje. Você acha que a gente vai ter algum movimento de reversão da globalização? Vai mudar alguma coisa em relação à pobreza? Porque coisas que não estavam no radar de ninguém, né? A gente estava muito na lógica fiscalista, controle de gastos públicos, política monetária, né? Isso tudo vai ter que ser revisto de alguma forma. Qual o impacto? Como que você avalia esse retorno? Como que a gente volta depois dessa encrenca toda? Eu acho que, de fato, o pessoal... Eu acho que vai ser um ponto, uma coisa meio também a ver com prioridades, tá? Eu acho que, de fato, vai ter um grande movimento em si mesmado, né? As pessoas se preocuparem mais internamente do que externamente. É muito difícil abandonar a globalização. A globalização a gente está verificando. Ontem foi um exemplo, né? Que você tinha um pedido enorme, pedidos enormes de países para a China, os Estados Unidos meteu um monte de avião lá, levou todos os insumos, tudo centralizado num lugar. Isso a globalização fez. Voltar atrás também não é trivial. Eu acho que o que vai acontecer, incrível, né? Assim, mas incrível, mas até algum ponto esperado, a história já mostrou isso no passado. Você ter uma discussão de indústria estratégica, é muito provável isso voltar, porque o pessoal falava uma sandice, uma maluquice, uma ineficiência enorme de recursos, mas o que acontece hoje é que começou lá atrás a China não entregar peça para a indústria automotiva norte-americana, brasileira. Agora a gente não vai ter máscara, não vai ter aparelho, porque a China entregou um lote grande para os Estados Unidos. Vai demorar um pouco, talvez até entrega e tal. Então, todo mundo fala, olha, a gente tinha aqueles caras ineficientes que faziam aquilo. Que saudade da ineficiência. Aquelas máscaras sem vergonha, né? No ABC de São Paulo aqui. Caro, mas hoje daria conta do recado. Qualquer dinheiro do mundo você pagaria aquilo. Então, assim, isso não é a primeira vez, isso aconteceu várias vezes na história aí, econômica. O curioso é isso, né? Dessas coisas. A gente tá onda, vai e volta. A gente está buscando a história econômica, né? Acho que nessas conversas a gente começa a ter que olhar a história para ver o que aconteceu. Agora, aquela pergunta inocente que a gente faz, mas que, para todo mundo que gosta, eu gosto de teoria da conspiração. Até na conversa com o Odo, no outro episódio, ele fala, não foi na conversa, mas acho que conversando com ele um pouquinho antes, ele falou assim, não, eu não acredito em teoria da conspiração, porque a conspiração já existe, né? Então, não é que tem uma teoria, é a conspiração mesmo. É um fato. É um fato já. E você acha que tem assim, a pergunta é inocente, mas que vale a gente discutir, né? Você acha que tem alguma coisa fabricada pela China para conseguir... Eu não sei se você já esteve, eu estive na China 3 vezes, né? Então, eu sou um admirador daquele povo, tenho a gente tem os nossos cuidados, porque a gente está num mundo de competição, num mundo complexo, né? E eles têm 4.000 anos de história, têm uns 3.500 anos a mais que nós de frente, né? Mas você acha que isso pode ser alguma coisa criada? Porque também nos deixa um pouco... com inveja e revoltados de perceber que está tudo voltando ao normal lá, enquanto nós estamos começando a entrar dentro de um turbilhão, apesar que vai ser um novo normal que eles estão entrando. Você acha que há alguma possibilidade disso ter sido produzido de alguma forma para criar essa crise toda?
Se você tem um problema na China, não estive lá, infelizmente, quase fui em alguma ocasião, mas precisei cancelar, e não foi agora, foi no passado, por outros motivos eu cancelei. O que acontece, a tendência é que essas coisas comecem a acontecer com frequência, tá? Não necessariamente porque é produzido. A gente sabe que tem laboratórios que têm isso, não necessariamente é produto, mas tem pesquisa, até com vírus extremamente mais complicados do que esse aí. Mas o que acontece é mais ou menos o seguinte: é lembrar que grande parte da população da China ela mora ainda em áreas rurais, assim, bem afastadas, e em áreas extremamente pobres e cuja alimentação, os hábitos, tal, eles são e pessoas confinadas, tá? Assim que não, é um pouco parecido, inclusive, com algumas tribos que a gente tem que não tem contato comum assim com o pessoal de áreas urbanas. Então, a China coloca aquele monte de cidade fantasma que a gente vê em YouTube e tal, mas porque, de alguma maneira, eles vão ter que acomodar num período muito rápido o que a Europa fez em 300 anos, que é aquela coisa de virar 80-20, né? 80 rural, 20 urbano, virar 20 rural. A Europa fez isso em 300 anos, a gente fez em 70, 80, eles vão fazer em 30. Então, assim, esse ajuste vai ser uma coisa, assim, não vai ser uma coisa fácil, vai ser fórceps, tá? Então, vai aparecer muita coisa aí, e gente que estava lá na área rural vem, começa a interagir e tal. Cara, isso daí vai ser... Isso talvez seja só o começo, tá? Eu não sei se você viu um estudo da John Hopkins, e foi até acho que o próprio Odo que ele indicou isso. Eu posso depois disponibilizar o link, mandar esse link, que ele comenta. Teve uma reunião na John Hopkins, que é a universidade que está referência aí nesse acompanhamento. Em outubro de 2019, eles fizeram um cenário dizendo que o mundo não estava preparado para isso. O curioso lá é que o vírus ia vir do Brasil, ia ser de porcos no Brasil, acho que em parte por causa do desmatamento e tudo mais. Quer dizer, sim, esse é outro ponto, tá? Desmatamento, o ambiental, tudo isso abre espaço, sim, para esse tipo de proliferação de vírus, e que estava lá, hibernado em algum lugar, lá. Abriram aquilo lá, vai sair, cara. Isso aliás, de novo, se você olhar a história da humanidade, essa é a história da humanidade, tá? Toda vez que você tiver grandes deslocamentos, chegou em lugar que ninguém entrava, tá? A quantidade de... Oi, deu uma falhada, vamos lá, pode ir de novo. A quantidade você entendeu? Então, o que acontece? Você teve, historicamente, toda vez que a globalização ela acaba entrando em áreas então inóspitas, inabitadas, e aí começa a ter essa movimentação, essas coisas aparecem. Espanhóis morreram aqui, portugueses morreram aqui, índios morreram interagindo com essa gente. Isso daí, por exemplo, a Amazônia climática, não acredita, mas não importa assim, qual que é o impacto, a mera circulação anormal, você entendeu? É uma coisa que já começa a acontecer. Então você pega, por exemplo, lá Estados Unidos, aquele monte de cobra entrando em cidade, aquelas ficam lá. Isso urso polar entrando em cidade na Rússia. Exato. É porque você tinha um determinado equilíbrio ambiental que, na hora que ele quebra de verdade. Aí, com todas as implicações que isso tem. Isso vai começar a ser comum e faz parte. Olha, não precisa você criar isso em laboratório, não. O laboratório é muito fácil vai de criar você coisa bem pior. Jogar a culpa nos outros, né? Essa culpa... É relativamente fácil, mas isso vai acontecer e eu não duvido que apareça coisa aqui mesmo no Brasil, vindo de Amazônia, vindo de Pantanal, cara, isso aí Covid-20, né? Se você pegar assim, olhar a quantidade de gente que morre
nessas regiões inóspitas, afastadas, que ninguém sabe sequer por que aquele diacho aconteceu, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. As pessoas sequer não conseguem entender porque aquela pessoa morreu, e morreu, às vezes, assim, de uma doença esquisitíssima. Isso é comum, tá? É comum mesmo, né? Agora, você está falando dessa... Várias vezes você comentou, quer dizer, a história já mostrou. Quando a gente vai para a economia, me parece, eu não sei se eu estou exagerando, mas nós vamos viver um momento único de questionamento e de mudança de visão de como a gente encara a economia, né? Quer dizer, algumas coisas que eu tenho discutido e estudado aqui, que a gente está vivendo meu palpite é palpite, né? De estudo, de análise, quer dizer, o Covid ele acaba sendo o gatilho dessa crise econômica mundial, né? A minha percepção é que isso já iria acontecer de uma forma ou de outra. Você estava com desequilíbrio aí de excesso de capital no mundo, os ativos das empresas lá em cima, taxa de juros muito baixa, né? Essas coisas todas. E provavelmente, assim, a gente que é economista, a gente pesa a mão na previsão, né? Começa a ver que nós vamos ter uma depressão econômica maior até do que a crise de 29, aparentemente, né? É óbvio que é muito cedo para a gente fazer qualquer previsão aqui, mas é uma depressão pior que 29. A dúvida é que instrumentos econômicos... É óbvio que agora tem que jogar dinheiro na economia. Aparentemente, acho que todo economista razoavelmente sério, né, e que tem um compromisso não com a ideologia, mas tem que jogar dinheiro na economia para salvar a empresa, país, pessoa, tudo mais. Mas como que a gente vai equalizar isso, esse excesso de capital, ou quais são as consequências que isso vai vir depois dessa hecatombe econômica, né? Tem um ponto claro, a gente tem até obrigação de ofício sempre criar cenários, dentro desses cenários é o estressado, criar um plano de contingência, inclusive para o cenário estressado. Isso é prudência, não necessariamente vai acontecer um cenário estressado, mas é o que a gente espera. Pelo menos está pronto, né? Não necessariamente vai acontecer, está pronto. Essa crise realmente ela é de níveis globais, uma proporção incrível, alcançando toda... só isso, a quantidade de hoje de pessoas no mundo que está confinado em casa, dá para ter noção do tamanho da encrenca. Não resta dúvida que terminou isso, vai ter um ajuste de conta da sociedade com os governantes, com os economistas, isso daí, esse ajuste posterior. Com os políticos, esse ajuste de conta vai vir, você entendeu? Parece, como você falou, agora não tem o que fazer, é salvar vidas humanas, né? Olha, não precisa nem ser kantiano, não. Até os utilitaristas falam, olha, é isso que a gente vai fazer agora. Né? Como você falou, está mais ou menos fechado, inclusive, entre os filósofos, do que é para fazer. Porque estão com medo também, os filósofos também morrem, né? Então é bom. Isso, exato. Eles também até morrem. Os filósofos também já concordam, tal, que não tem muito o que fazer, não, é salvar a vida humana. Endividamento vai aumentar, vai ser generalizado. Agora, a preocupação é como você fala, assim, é muito difícil. Que instrumento a gente vai usar? A gente teve uma crise, a gente teve há pouco tempo atrás, né, uma crise bem mais do ponto de vista, não dá para dizer que crise é tranquila, mas vai ser relativamente tranquila perto do que está para vir, e faltou instrumento, né? Você ficou economia que entrou numa situação ruim, até agora está patinando em situação, nunca voltou ao nível anterior, a produtividade caiu e tal. Então, a gente vai ter que de fato, repensar ali, né, que modelagem que a gente vai fazer para essa recuperação. Você teria alguma sugestão? Quer dizer, se você fosse chamado amanhã para assumir o Ministério da Economia, quer dizer, para passar por essa fase e depois, o que seria? O que seria uma atitude? Ou a gente não tem nem ainda instrumento para isso? Eu acho que aí também tem as especificidades de cada país. Eu sempre comento uma coisa com as pessoas assim, né? Como eu vejo economia, não quer dizer que é o jeito certo, mas eu vejo economia da seguinte maneira. Assim,
essa coisa de que é liberal ou é intervencionista, na hora que você vai olhar, você tem várias economias do mundo que são muito bem administradas e são administradas de maneira diferente, acharam o jeito deles. Por exemplo, o capitalismo americano é diferente do inglês, é diferente do alemão, é diferente do japonês, é diferente do italiano, é diferente do chinês, e cada um fez o papel que é servir para o humano e não o contrário, não é o humano servir para a economia, mas a economia servir a humanidade, e todos eles endereçaram minimamente bem, com desenhos bem diferentes de soluções de alocação. Alguns mais mercado, outros um pouco mais de Estado, outros ação coletiva, né? As pessoas, eu acho que elas fazem uma confusão. Mercado é uma instituição importante do capitalismo, mas o mercado existe muito antes do capitalismo, desde que o mercado é troca, desde que o humano está na Terra, você vai ter troca. Aliás, tem macaco que faz troca. A instituição fundamental é direito de propriedade. Então, todas essas economias têm direito de propriedade, funciona relativamente bem, cada um deu o seu formato alocativo, um mais mercado, sistema de preço, outro uma coisa mista, outro mais intervenção, menos intervenção, uma coisa mais operada. Assim, cada um deu o seu jeito ali. O nosso problema é complicado, porque nem nisso a gente chegou, tá? Nem nesse ponto a gente chegou, porque esses países, não é que eles fizeram consenso, ali tem direita, tem esquerda, tem gente que quer intervenção, tem gente que quer free market, mas o que acontece? Eles chegaram numa coisa do tipo, olha, hoje existe um equilíbrio, não significa que seja um consenso, equilíbrio é uma coisa, consenso é outra, tem um equilíbrio, pessoal, se puder, vai mexer o equilíbrio, vai buscar a direita, buscar uma coisa mais liberal, a esquerda uma coisa mais intervencionista, mas dentro das regras do jogo para fazer isso. A gente não chegou nesse nível ainda, tá? A gente ainda está numa discussão de como é que a gente, você vê na América Latina, como sabota para virar mesa, para colocar o modelo. Então, a gente ainda tem um chão pela frente, assim, e eu acho que mas essas encrencas podem acelerar ou retardar. Você acha que acelera? Essas coisas eu acho que pode sair daí uma situação de que, olha, cara, vamos cair na real, a gente vai precisar um modelo de transição, um conjunto de instituições que todo mundo respeite. Eu não estou falando aqui que o Brasil não respeita, o país tem as suas instituições, poderiam funcionar melhor, mas ainda você vê várias situações assim, que, sabe, fins justificam meios, isso é sempre uma coisa um pouco complicada, tal, mas eu acho que vai chegar num momento que não vai ter muito o que fazer. Primeiro vai ter que, olha, com que a gente... E chega uma hora que você não tem muito o que ficar fazendo isso, só tem uma escolha possível, sabe? A gente vai ter igual agora, não tem muito o que fazer. Quem vai amparar as pessoas é o SUS, acabou, é o SUS, é o que a gente tem, você entendeu? Como é que a gente vai chegar com dinheiro na ponta para as pessoas? É Bolsa Família, se gostando ou não, é o cadastro que existe. Então, com os recursos que existem, você entendeu? A gente alocar isso. Não significa que seja uma intervenção ad infinitum, ou seja, um novo modelo, mas é o paliativo que a gente tem no momento. Acho que, cara, a gente teve muita sorte disso ter acontecido esse ano, fosse o ano passado, sem ao menos ter feito a reforma de Previdência. Hoje a gente estaria numa situação bem mais complicada, porque de alguma maneira a gente hoje pode falar, a gente fez uma reforma de Previdência para se endividar aí para salvar vidas, né? Poderia estar numa situação pior, mas eu acho, concordo, assim, não tem muito o que fazer. Hoje é aumentar endividamento mesmo, salvar a vida. E eu não dou muita, assim, eu acho que antes de qualquer coisa de ficar discutindo instrumento, eu acho que a gente precisa de institucionalidades melhores, que é um pouco o que eu estava falando, a gente precisa de instituições melhores. A gente fala, olha, a gente vai sair daqui, o jogo é esse, direita, o jogo é esse, esquerda, o jogo é esse, economistas ortodoxos, heterodoxos, o jogo é esse, o equilíbrio que a gente tem no momento é esse, a gente pode migrar para outro lugar, mas isso vai ser, né, dentro das regras que são essas. Cara, a gente precisa de alguma maneira, em algum momento, chegar e ter a maturidade de entender mais rápido, que... né? Ter maturidade de entender que fala, olha, esse jogo que a gente está jogando hoje, cara, assim, eu já vi na história, de novo a história, várias vezes, nunca deu certo.
tá? Nunca. Eu não lembro de Especialmente no história. Brasil, né? Não, nunca deu certo, nunca se andou com nada para frente com isso, essa coisa desse versus aquele, daquele versus aquele, porque a vida e a economia é assim, cara. Hoje você está bem, amanhã você toma uma tarregada que é igual eu brinco, né? Eu estava vendo esses dias o Jornal Nacional, até postei uma charge ali, né? Falei, rapaz, se falasse um ano atrás, nossa, daqui a pouco todo mundo vai prescrever o remédio lembrado do Keynes, assim, cara, isso é incrível. Você entendeu? Assim, a velocidade, eu não estou dizendo que as pessoas estão certas, estão erradas, tal, é o que tem, não é? O Keynes era um cara genial, tá, um cara brilhante, mas é o que tem mesmo. Então, assim, independentemente de ideologia, eu nem acho assim, como eu disse, eu falo, olha, o que vai gerar um modelo econômico, o tipo de capitalismo que o Brasil vai querer, vai ser um equilíbrio que vai levar para lá, pode até ser mais liberal, menos liberal. Agora, eu acho o seguinte, só vai chegar nesse ponto quando todo mundo jogar a regra do jogo bonitinho. E, cara, eu escutei várias vezes na minha vida, eu falo, cara, isso aqui não está certo, o que estão fazendo aqui está errado. Eu escutei várias vezes. Ah, não, mas isso não importa. O importante é que tais coisas sejam feitas. Eu falo, e ele vai terminar mal. Como aconteceu algumas vezes. Tá? Uma coisa curiosa, nós economistas, né? Quer dizer, você também deve ser de uma geração que se formou aí mais para trás, né? Quer dizer, a gente pegou... Eu, por exemplo, fiz a faculdade de economia próximo a quando caiu o Muro de Berlim. Então, eu também. Você via os caras na faculdade, você tinha aqueles comunistas órfãos, né, os esquerda órfão, e você tinha os liberais tímidos, porque eles ainda não tinham aquela coragem de ser liberais, né? E eu acho que a alegria dessa crise agora é que você vai matar um monte de gente rotulada de alguma coisa rasa, né? O liberalzinho formado lá com o Instituto Mises, nada contra o Instituto Mises. Não, eu entendo o seu ponto, eu sei. Mas tem o cara que ele repete o que ele ouviu e não o que ele entende que precisa ser feito, né? Isso é uma coisa, é verdade. Quer dizer, ele repete, ele é um repetidor de meme. Então ele gosta de um lado, gosta de outro, ele fica repetindo. E você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, o Brasil ele tem peculiaridade, né? A gente achar que nós vamos conseguir ser uma economia liberal como a americana, da livre iniciativa, não é exatamente isso, né? É até uma outra pergunta que eu quero te fazer, quer dizer, você trabalha no Banco do Nordeste, que é conhecido como um banco que tem uma presença real, né? De banco de fomento, de apoio a pequena e microempresa e tal. E a gente vai viver aí uma situação que é justamente essa dificuldade do pequeno e do informal sobreviver. Que o que a gente tem visto assim, nessas medidas mais recentes, eles estão desassistidos, até por dificuldade de cadastro. Né? Quer dizer, exato. Como chega nesse pessoal? Você não sabe nem chegar nele. Né? Que é uma coisa que eu acho que pode ser uma revolução brilhante, porque aqui em São Paulo, acho que Fortaleza tem esse problema também, e todas as capitais têm. Fortaleza até teve os problemas aí relacionados à greve de policiais e tudo mais, mas é impressionante como a gente vê certas coisas públicas que não funcionam, quer dizer, as pessoas jogadas na rua, certas coisas que a gente não deveria tolerar em nenhuma situação, em nenhuma, né? E isso vai ter que ser olhado porque esse povo transmite para rico também vírus, então você vai ter que acolher essas pessoas de alguma forma. E nessas entrevistas que eu fiz, uma coisa que saiu é o seguinte, que a gente tem um mito do empreendedorismo de dizer que o cara desempregado foi mandado embora, ele é empreendedor. Na verdade, ele não é empreendedor, coitado. Ele precisa sobreviver de algum jeito, ele vai lá, monta o negócio dele, ou começa a vender alguma bugiganga. Os níveis, a quantidade de gente que vive nessa situação é coisa lá, de pé, o pessoal está falando de 70, 80 milhões de pessoas que estão vinculadas a isso. Você acha que o empreendedorismo real, que é o cara inovador, tecnológico, tem espaço no país como o Brasil? E você acha que a gente tem mecanismos a tempo de ajudar essas pessoas que vão ficar à deriva? Quer dizer, são duas perguntas. Se a gente consegue disso, criar pessoas com a visão empreendedora real, inovação, ou se a gente, do outro lado, vai ter... Como que a gente recolhe, ajuda esse pessoal que está vivo aí, meio informal?
A sua pergunta é boa. Se só começar ali aquele começo, eu concordo com você. Eu acho que a Não precisa gente... concordar, não, viu? Pode Não, discordar. mas eu concordo. Eu acho assim, a gente criou uma geração de debate público em algum nível bastante raso, tá? O pessoal que não tinha toda a formação necessária, meio que emulava algum discurso, inclusive nem tão robustecido assim, seja pessoal liberal, seja heterodoxo e tal. E agora, na hora que o bicho pegou, faltou perna para debater e Eu posso para até propor política pública. fazer um meia-culpa, quer dizer, eu sou muito envolvido com essa coisa de formação executiva, MBA, pós-graduação, e num momento como esse, eu noto a minha ignorância em relação ao mundo real brasileiro. Apesar de ser uma pessoa sensível a isso, eu vejo a quantidade de informação que eu não tenho para entender como funciona. Então, a gente fica importando os modelos internacionais, são bacanas, né? A gente está falando do Porter, 5 forças do Porter. Tem muita coisa bonita, é bom para fazer PowerPoint, mas quando você vai para a economia real brasileira, aquilo talvez não encaixe. Então, eu me coloco nessa turma meio que Mas isso fala sem conhecer direito, às vezes. Mas eu acho que nem é o ponto. Eu acho que, assim, por exemplo, você teve pessoal que, cara, definitivamente nunca abriu o livro de economia mesmo, assim. E com opiniões muito fortes, sabe? Eu sou professor, eu já vi aluno fazer isso, sabe? E uma coisa que eu sempre falo com aluno, eu falo, quando você sentir lá alguma revolta, abre um livro e lê. Você entendeu? Boa dica. Pega um livro e vai ler, que é a melhor coisa. Eu acho que é a melhor contribuição. Eu não falo isso... É simples. Olha, eu preciso aprender. A gente não sabe, a gente precisa aprender. A melhor contribuição que a gente pode dar para a sociedade é estudar, e com o que a gente estudar, a gente tentar partilhar. Eu já passei por isso, eu já estudei pouco e falava pelos cotovelos. Isso daí todo mundo passa, você entendeu? Mas chega uma hora, a melhor coisa que você tem a fazer é estude, sabe? Estude. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo para alguém, você gosta de economia, aluno? Quando tem uma opinião muito forte, você gosta de economia? Cara, é importante ler muito economia, ter cultura econômica e ler de tudo. Isso é um passo muito importante. Eu acho que isso melhora muito a qualidade do debate, que o mais importante não é o que a gente sabe, cara. Isso está ensinando, é o que a gente não sabe. Né? O que a gente não sabe que está fazendo a diferença, não é o que a gente sabe. E essa crise está mostrando um pouco isso. Agora, olha, a gente tem uma coisa, você colocou um ponto que é interessante, tá? A gente tem muito problema na questão de empreendedorismo e não vai ser muito trivial solucionar essas coisas, porque eu vou voltar um argumento que eu falei. A principal instituição do capitalismo é o direito de propriedade. Essa é a principal instituição do capitalismo. Tá? O mercado é importante, mas, de novo, o mercado, troca sempre foi feito. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, todo pedaço de chão é regularizado. Todo pedaço de chão tem uma escritura. Todo mundo tem escritura, todo mundo, se quiser, vai num banco, entrega aquilo ali, pega dinheiro, pega... Né? No Brasil é o contrário. E é o princípio, assim, se você entrar na casa da pessoa, ele pode te dar um tiro, porque aquilo é propriedade dele. Exato. O direito de propriedade então, é que dá base a essa dificuldade de lidar com arma, com isso, com aquilo. Exatamente. Então, você tem uma coisa ali que eles não têm ativos, eles têm capital, que é um ativo convertido em dinheiro para fazer investimento, empreender. Aqui, igual eu brinco, a gente não tem muito, e aqui no Nordeste eu brinco, a gente trabalha em banco, né? Eu falo, olha, ou a gente tem terreno que não tem escritura, ou o mesmo terreno tem umas 10 escrituras. Tem escritura que não tem terreno, né? Exato, e tem escritura que não tem terreno. Então, o que acontece? É uma gozação, mas... Então, isso acaba gerando um problema para o mercado de garantias bancárias, que o mercado financeiro ele não progride. Então, você tem uma pessoa, essa pessoa ela tem uma ideia genial, ela tem um modelo bem feito, mas na hora que você fala, você vai pegar dinheiro no banco, tá? O que você tem para dar de garantia? Porque eu não sou seu sócio, tá? Eu vou te emprestar dinheiro, eu tenho uma linha barata se você tem uma garantia boa e você está confiante no teu produto, que eu também acho que está legal. Pô, cara, eu tenho uma casa. E aí? Não tem escritura. Não, então, desculpa, eu não posso te dar um dinheiro de risco baixo, eu te dou um dinheiro de risco alto.
E ele já começa mal, porque ele já começa se financiando mal. Por quê? Porque toda aquela estrutura de garantias ela funciona muito mal. Você quer ver um exemplo? Eu conheço relativamente bem o Sul e o Nordeste. Você pega aqui a história recente do Brasil, você teve dois grandes movimentos migratórios, né? Você teve um movimento migratório do norte, do nortista e do nordestino em relação ao sul, indo para o sul-sudeste. Esses caras não tinham nada, eles só tinham mão de obra. Sim. Você entendeu? A propriedade que eles tinham ficou no Nordeste, que alguém ocupou porque não tinha escritura, não tinha nada. Tá? Então, eles migraram como trabalhadores, mão de obra. Né? Insumo, trabalho, L. Vender serviço, Vender serviço. O outro foi o gaúcho. O gaúcho saiu do sul catarinense e foi para centro-oeste, norte, nordeste, Matopiba, foi com trabalho e com capital, porque as terras que eles tinham no sul, eles compraram muita coisa no centro-oeste, no norte e nordeste. A pergunta é, como é que o gaúcho ele conseguiu aquele monte de escritura? Se você for olhar no retrospecto, foi aquela primeira, segunda geração de imigrantes que veio da Itália, da Alemanha, inclusive do Japão, que o governo brasileiro falou, eu preciso que ocupe o sul do Brasil para eu não ter problema com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. Fazer a fronteira ali, né? Para povoar ali, e entregou direito de propriedade. Eles vieram com terra. Isso fez uma baita diferença. Ao longo do tempo fez uma baita diferença, porque aí a terra é tua, o direito de propriedade é teu, você investe naquilo, você cuida melhor, você faz as benfeitorias, você faz as inovações. Isso faz uma grande diferença. Então, por exemplo, a gente pega, aí, por exemplo, aí você falou Banco Nordeste, qual foi a sacada, né? Como é que você faz crédito num lugar, cara, que as pessoas, são pobres e outras não têm garantias bancárias? Aí vem a coisa do microcrédito, que eu acho que é uma coisa que pode ser promissora no pós-Covid-19 para esse grupo. O que é o microcrédito? O microcrédito foi uma ideia genial. Ela não tem grandes resultados, a gente pode até discutir em termos de grande produtividade, avaliação de política, mas ela faz uma coisa interessante, que é o seguinte: como é que você empresta dinheiro para as pessoas que ou estão quebradas, ou têm nome sujo, ou não tem garantia bancária? Você fez o seguinte, criou aquela coisa de grupo solidário. Você faz grupo de 5 pessoas, esses caras eles têm que pagar o empréstimo, se não pagar, os 5 fica sem ter acesso. Cara, a taxa de inadimplência beira zero. É aquela coisa de peer monitoring. Fica um monitorando o outro e eles se autoselecionam. Porque peer monitoring é uma forma elegante de falar, se não pagar, eu vou te pegar. Exatamente, eu vou te cobrir na porrada. Você entendeu? É um método científico. Porque no fundo, e tem uma coisa interessante, porque assim, você vem com grupos que você não tem custo, porque eles mesmos se selecionam. Cara, eu não vou fazer grupo com picareta. Com meu cunhado. Então, exato. Quando chega o grupo, você já sabe que é um grupo consolidado de caras que, você entendeu? Que eles se conhecem, têm confiança um no outro, a ponto, e no negócio, né? Business de um do outro, para falar, não, com esse cara eu entro. Então, os bancos eles baixam muito o risco, muito custo do screening de crédito para você ver se o cara é bom ou ruim, porque isso já vem dado, eles já aparecem dessa maneira. E você trabalha com dinheiro rápido e curto, ou seja, os caras... Isso vem do Yunus? A sacada dele foi essa, porque na realidade é o grande problema das economias emergentes, assim, Índia, Paquistão, Brasil. Você tem empreendedorismo, você tem gente inteligente, tem demanda, modelos de negócios interessantes, mas o que acontece é que essas pessoas não têm acesso ao crédito. Antigamente, elas pegavam dinheiro da agiotagem. Sim. No entanto, você nem precisa de dinheiro subsidiado para esse pessoal, tá? Isso é dinheiro de mercado. A gente não pega, a gente não vai dar dinheiro subsidiado, até subsidia alguma coisa, mas pode funcionar muito bem com dinheiro de mercado.
as taxas estão Tão baixas, baixas, você pode tão trabalhar. baixas, você Não, consegue rodar isso. você tá trazendo uma ideia que é muito interessante para um pós-crise, quer dizer, de Ah, não, com reorganizar isso. certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem uma coisa nessa história, Norato, que também a gente tem que considerar, que sempre o microcrédito, ele é, igual eu falo, né, uma espécie de batata, né? Uhum, Principalmente sul, sudeste, por quê? Porque o pessoal já tem acesso ao crédito, já tem experiência de crédito e acha o microcrédito como se fosse um produto inferior. O cara, eu uhum, comia carne, agora eu vou comer batata, né? uhum. Mas no pós-Covid, cara, o É, pessoal vai precisar batata e o é. microcrédito, ele vai ter oportunidade de não de voltar o acesso para essas pessoas, você entendeu? Sem forçar o sistema e sem ficar muito caro com subsídio. Você consegue trabalhar com uma Não, taxa de é, você mercado, as taxas estão baixas. vai ter setores e segmentos que vão ficar arrasados depois disso. Sim, Quer dizer, vai você ser não terra vai arrasada. ser terra Sim, arrasada, você vai precisar se juntar com mais alguém para fazer isso, né? É, vai. quando eu citei Yunus, para quem está assistindo talvez não conheça, é o Prêmio Nobel de Economia, que se eu não me engano é de Vanderbilt, né? Da Paz, da Paz. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, inclusive. Foi Da uma, Paz? Não foi de Economia? Não, foi da Paz. Da Quem Paz, acabou é. ganhando de economia, um pouco também Tá foi tudo o errado, né? Amartya O cara, Sen, que estava. economista ganha Prêmio Nobel da Paz, o Kahneman é psicólogo, ganha de economia, temos uns problemas. Mas a sacada econômica dele foi genial, assim, É, porque, né, você consegue solucionar um problema de formação assimétrica de uma maneira bastante sofisticada, que você bate no cunhado, né? pega E na baixa o esquina risco dele. para o banco. E o que você comentou também do direito de propriedade vai muito para aquele pessoal do economia institucional lá, o Williamson, Sim. que é gozado, né? Essa questão do direito de propriedade é uma coisa que no Brasil a gente não discute, né? A gente não consegue colocar em pauta no Congresso. Quer dizer, uma das melhores explicações que eu vi sobre a Amazônia, o problema da Amazônia é direito de propriedade. Quer dizer, como é Sim. terra devoluta, o cara invadiu, você não sabe quem é dono, você não consegue gerenciar aquele negócio. Luiz, Você... Oi, pode falar, desculpa. Não, perfeito. Até que a gente fala, quando você tem tragédia de comuns ou tragédia dos anticomuns, né, que é toda uma discussão Uhum. desse pessoal da área de economia institucional que é muito interessante. Na realidade, na hora que você vai olhar, cara, instituições, tem um espanhol chamado Antônio Fataz, que ele colocou a coisa, ele é um professor da área de management. Você fala, como eu gosto desse pessoal, né? E ele tem um artigo muito interessante, ele fala, no final das contas, o que faz a economia crescer, né? E ele fala aquela coisa que chama 4 Is, né? Ele fala, Uhum. olha, é investimento em capital humano e capital físico, investimento, um I é investimento, o outro I é inovação, você precisa de inovação, não precisa ser disruptiva, mas a economia ela sempre tem que estar inovando. Ele fala initial condition, que são as condições iniciais, aquela coisa do solo, de grupos de convergência, economias mais pobres tendem a crescer, né, mais rápido, né, contra a taxa marginal, né, e instituições. De fato, assim, se você não tem essas 4 coisas funcionando muito bem, fica mais difícil crescer. Então, você fala, olha, Luiz, assim, voltar um pós-Covid, já que vamos ter que sentar e repactuar tudo, que se olhe por aí, sabe? Uhum. Entre olhar para frente, né? Quer dizer, como uma mensagem já para a gente concluir, mas eu já te convido para uma próxima conversa, porque assim, as conversas que eu tenho tido com todos aqui têm sido aulas para mim. Se não acontecer nada, eu já estou feliz da vida de estar aprendendo muita coisa bacana. Mas assim, quer dizer, a sua visão do cenário pós-Covid, né? Porque eventos como esse podem levar a gente adiante mais rápido. Eu fico, por exemplo, impressionado com a cara de pego, né? As caras surpresas que você tem o Rodrigo Maia, o Paulo Guedes, todos eles surpresos assim com a dificuldade burocrática natural de fazer qualquer coisa, né? E aí eu não estou entrando no mérito se eles estão sendo certos ou errados, mas assim, eles querem pagar 600 conto pro pessoal, mas e para fazer isso pagar? Tá certo, a regra tá certa, o Supremo deixa, não sei quem pode, não pode. Você acha que, passado tudo isso, nós vamos nos tocar de que precisamos ser mais rápidos, mais ágeis,
vamos ter que dar uma enxugada nesse processo todo, ou a gente vai dar um jeito de voltar para a situação anterior? Porque a gente falou muito de história aqui. A história mostra que o Brasil evolui, mas ele volta lá atrás, né? Volta, assim. Só que é a primeira vez que nós estamos passando, acho que é a primeira vez na história do Brasil que a gente está passando efetivamente por um período de restrição verdadeiro, né? Quer dizer, minha avó, por exemplo, nasceu em 1900, ela contava a história, já faleceu já, mas ela contava a história de que em São Paulo tinham famílias que tinham morrido com a gripe espanhola e ninguém sabia de nada. A gente passou pela guerra, teve a Grande Depressão, mas acontecer alguma restrição tão forte como está acontecendo agora no Brasil, eu acho que a gente não tem um evento na história como esse. Isso muda o povo, muda a forma como a gente encara. Você tem uma visão de que a gente vai evoluir disso ou a gente vai voltar para um ciclo de vamos negar, vamos voltar de novo, vamos voltar para nossas origens brasileiras tradicionais? Eu acho que essas coisas são sempre complicadas, né? Sempre a gente tem o risco de voltar. Eu sou até um pouco mais otimista. Eu acho que hoje as circunstâncias, assim, por exemplo, lendo hoje, assim, e eu entendo, o pessoal fala, não, o pessoal do Ministério da Economia não está querendo assinar, não está querendo fazer as coisas porque não tem interesse. Assim, às vezes o pessoal não assina porque tem medo de ser preso no futuro. Sim, Isso tem medo de ser preso no futuro. E depois que passa a crise, prende mesmo. Exato, porque depois que passa a crise, até eu brinco, né? Essa coisa é assim, tá? Vem a crise, aí o cara vai ter que gastar mesmo, vai ter que tocar o terror, vai ter que fazer algumas discricionariedades que não faria. Aí isso tem um custo, chega lá na frente e vem a fatura. Aí sempre vai vir um pessoal falando, tá vendo, aqueles irresponsáveis, agora a gente tem que pagar, vamos pôr esse povo na cadeia. Isso é muito comum, tá? Então eu entendo isso, mas eu acho que vai ser uma maneira, assim, já que a gente tem tecnologia, eu sou completamente favorável a essas instituições, Tribunal de Contas, AGU, CGU, eu acho o trabalho deles importantíssimo, mas eu acho que não é culpa deles, não. Eu acho que, às vezes, esse pessoal poderia estar melhor aparelhado para, por exemplo, algumas coisas assim, elas poderem ser auditadas de uma maneira relativamente tranquila. Você entendeu? Falta tecnologia. Esse pessoal devia estar trabalhando com coisa de ponta, não muito diferente do que a Receita faz, sabe? E aí eles têm uma dificuldade enorme de uma demora, né, para você fazer a avaliação das coisas, usar a informação. Isso gera uma insegurança também de quem assina, coloca o CPF lá. Isso é uma coisa que a gente precisa avançar muito nisso daí, sabe? Incrível que pareça, isso aí, estando solucionado, a coisa vai. Eu tenho uma experiência muito legal que foi no CAD, porque tudo que o CAD faz, ele tem guia, tem guideline. Não tem uma coisa no CAD que eu faço isso por causa disso. Eu não faço isso por causa daquilo. Isso é muito comum, esses guias, eles são publicados antes, toda a sociedade dá sugestão, aí vai para a versão final. Então, essas instituições, o CAD, quando é auditado, cara, não tem problema nenhum, porque não tem uma coisa que seja feita ali que é muito claro, padrão internacional, padrão OCDE e tal, então funciona muito bem. Você vê outros lugares assim, não tem essa cultura de guideline. Então, uma coisa você ter as instituições com cultura de guideline propriamente dito, todo mundo tem um guia bonitinho, porque fez, porque não fez, né? E também você ter um mecanismo de auditoria, de compliance, assim, melhor arranjado no âmbito do governo federal, principalmente, porque, de fato, eu até entendo aí alguns secretários que estão com medo de vou pagar 600 pau, depois vou ser preso. Na hora que passar essa crise aqui, né? Se vai que acontece alguma coisa, que o presidente tem algum problema aí de processo de impedimento ou qualquer coisa, ou pelo menos tramite, né? Aí já é suficiente para ter um caça às bruxas, os caras vão vir atrás de mim. Cara, isso é muito comum, tá? E aí eu volto um pouco naquela discussão. Isso tem um pouco a ver com aquele ponto. Pessoal, vamos jogar as regras do jogo, você entendeu?
essa conta que esses caras for pagar lá na frente, mesmo que tenha algum problema, que teve algum furo, tal, a sociedade está todo mundo concordando que é para fazer, não usar isso oportunisticamente lá no futuro, sabe? Então, também é um problema. Isso gera uma ineficiência, a gente não tem um acordo de cavalheiros de como é a regra do jogo, e sabe? Impacto Isso social que a gente falava nos anos 80. complica demais a vida. Ninguém pode fazer nada com medo de lá na frente tomar um processo, sabe? Isso daí a gente precisa lidar com isso, porque isso gera uma ineficiência e para tudo vai fazer lei, para tudo vai ter guideline, cara, também vamos lá, né? Não vai nada então tem uma sair. economia, esse pacto social, essa convergência não precisa convergir politicamente, não, é convergir qual que é as regras do jogo. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, você é de esquerda, você é de Eu direita, ataco mas para as lá, você regras do ataca jogo para todo cá. mundo mas Ali. todo mundo sabendo, né? Bate no queixo, né? Debaixo da linha da cintura não bate. Então, Bola na mão é pênalti. bola, exato, você entendeu? Exatamente. Isso daí, cara, são coisas que, tiver dúvida, olha o VAR. Mas, cara, isso são coisas que é para aumentar a eficiência da economia, e muita da ineficiência que a gente tem dessa burocracia é uma falta de uma institucionalidade que, pessoal, se bate debaixo da linha da cintura sem ter um custo muito caro lá na frente. Deixa eu te fazer duas perguntas finais. Uma pergunta final é assim, qual assim uma recomendação que você daria econômica para a gente passar por isso? E a segunda pergunta, você falou em leitura nos momentos de revolta, né? E acho que a gente agora que está preso aqui em casa, quer dizer, vai ter momentos de revolta durante o dia. Lá pelas 2 da tarde, você se revolta, precisa ler alguma coisa. Vou começar a ler toda hora, né? O que você sugeriria assim de uma leitura? Então, quer dizer, qual que é uma dica? Como passar por isso, com uma racionalidade econômica? E num segundo momento, quer dizer, o que eu leio quando eu estou bravo? Cara, assim, eu leio, quando eu estou muito bravo, cara, tem uma coisa que eu gosto muito, outra coisa importante, tá? Eu leio coisa que eu não gosto. É boa, Às isso vezes também. eu leio coisa que eu não gosto, mas eu leio, você entendeu? Até tema que eu não gosto, o autor que eu discordo, é importante ler. Assim, eu leio muita gente que eu discordo, tá? Leio muita gente que eu discordo, em alguns pontos, assim, eu revi meus argumentos por causa disso. Eu não tenho argumentos fortes, e você nunca vai ver eu dando opiniões muito fortes, porque eu já mudei algumas vezes de argumentos na minha vida com aprendizado, tá? É muito bom. Aliás, eu tenho um pragmatismo muito grande tratando de economia. Eu consigo, ao mesmo tempo que eu tenho muita admiração por um grupo de economistas que não só economistas, mas tinha muito cientista político, sociólogo, era um grupo chamado de marxistas analíticos, cara. Esses caras, na realidade, até tinha o pessoal mais marxista, falava que era o pessoal da CIA. Porque era um pessoal marxista, mas tinha instrumental de teoria de jogos, era uma coisa assim muito Eu tive uma estranha aula na faculdade que eu sofri, que você tinha derivada integral explicando Marx. Isso, o próprio... Aquilo. Isso, cara, você tinha um pessoal de economia marxista que tinha uma modelagem muito pesada e muito que no final eles acabaram desaparecendo porque muito disso acabou sendo absorvido ali pelo Stiglitz, Akerlof, o pessoal de informação assimétrica, acabou pegando isso e até aperfeiçoando, deixando melhor, mas é um grupo que eu acho bem legal. Ao mesmo tempo que eu gosto dessa turma, eu gosto muito do Lucas, do Sargent, que é um pessoal novo, clássico, o pessoal do outro lado. Eu tenho muita admiração por Robert Lucas, eu tenho muita admiração pelo Rebelo, que é um pessoal que trabalha com ciclo real de negócio, o Real Business Cycle. Eu gosto muito dessa turma, e também leio muito novos keynesianos. Então, eu sou um cara muito pragmático, eu leio de tudo, assim, não tenho grandes problemas, mas o que eu gosto muito de ler quando eu estou, assim, numa situação de revolta é muito a discussão de princípios morais e filosofia e economia, você entendeu? Eu acho assim, o que eu falo para as pessoas, olha,
leiam Adam Smith, Riqueza das Nações, mas nunca deixe de ler Sentimentos Morais do Adam Smith, que assim, ele se complementa de uma maneira incrível. Então, eu gosto muito desse tipo de literatura. Não é uma coisa que o brasileiro curte muito fazer, não. Aqui muitos poucos escrevem. O Eduardo Janete da Fonseca tem um pouco dessa discussão. O filho dele mesmo, acho que é filho dele, também acho que escreve um pouco nessa linha. Oi? Eu perdi o nome que você disse, o último. Tem o Eduardo Janete, o filho do Eduardo, se não me engano, esqueci o nome sim, dele. sim, Joel. Eles têm essa coisa de filosofia e economia, não é muito comum. O Pércio Farida já escreveu algumas coisas assim também. Você tem um pessoal que escreve e tal, mas não é muito comum, mas é uma área que eu gosto, uma área que eu acho bastante bacana. Leio muito Amartya Sen, um pessoal. Eu gosto de filosofia mesmo em ciências sociais, eu acho importante isso. Mesmo para a gente também entender uma discussão, por exemplo, que a gente vê agora, né? Por exemplo, eu até brinco, né? Toda vez que vem uma crise dessa, alguém dá uma pancada no preço, né? E vai naquela desgraça e o cara cobrando um preço alto. Sim. Então sempre tem um grupo que defende, sempre tem um grupo que, né? Pô, que bandido e tal, mas tem toda uma discussão, né? De moral e filosofia nisso que eu acho muito bacana, acho muito legal. E é uma coisa que eu gosto, para você também tentar entender o argumento das pessoas. E é uma coisa muito interessante. Às vezes, como é possível uma pessoa pensar tão diferente de mim, né? Como é possível? Tirando os doutrinários, né, que é o pessoal que acaba sendo dogmático, ele lê uma coisa e só lê aquilo a vida inteira. Quer dizer, acho que o grande aprendizado é a gente fazer um esforço, e acho que nossa geração foi criada um pouco nisso. Né? E aí você respondeu com uma frase que um professor meu de Ciências Sociais falava: na dúvida, leia o clássico. Vai lá buscar o original para entender. E aí discussões assim, meio estapafúrdias, que, né, a gente deve defender a vida, defender a economia. No fundo, não há por que discutir isso. Sim. Aí você vai para a filosofia, é a coisa mais profunda, né? Luiz, alguma sugestão, dúvida, comentário final, assim? O que você... Cara, eu agradeço imensamente, assim, achei muito legal a conversa, fico à disposição, se precisar de novo bater papo, qualquer coisa, estou completamente à disposição, parabenizar mais uma vez o esforço, acho que isso está sendo um aprendizado legal para a gente. Eu acho, assim, eu gosto desse tipo de iniciativa, a gente um pouco isso, né? A gente escuta, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu acho que a televisão ela escolhe boas pessoas para falar, geralmente são boas pessoas, mas me incomoda às vezes sempre as mesmas pessoas. O pessoal de televisão em geral, jornalista é como qualquer outro ser humano, então ele tem as redes dele, ele tem as pessoas de confiança, isso é completamente normal. Mas, por exemplo, a gente tem uma academia, ela não é muito grande, né? E a gente também tem pessoas do mercado, que também não é tão grande quando comparado com a Europa e Estados Unidos, mas tem muita gente. Eu acho que esse pessoal poderia procurar outras opiniões, outras formações, outro tipo de coisa, e que eu acho que a gente tem que abrir espaço para isso. Eu acho que você está abrindo um espaço legal. As pessoas que você escutou, achei muito bacana, gosto deles. De novo, acho que o que é interessante é a gente mais ou menos começar a desmistificar essa ou aquela escola e colocar as ideias para funcionar. Esse é um pouco mais ou menos o que acontece, por exemplo, na área da saúde. Já os recursos humanos já são tão escassos, a gente vai começar agora, você entender, fazer a seleção da seleção, aí fica muito difícil, ainda mais num cenário de que a gente sabe que para sair disso, em algum momento, a gente vai ter que construir, né, uma grande convergência dessa história. Novos pilares, né? Vai ser novos pilares e, cara, você vai construir isso com um grupo que está muito pequeno e nem sempre ele é uma caixa de ressonância representativa da sociedade, aí fica muito difícil, né? É bastante complicado. A filosofia aqui, quer dizer, a gente vê, quando a gente conversa com os jornalistas, coitado, o jornalista ele tem que cumprir aquela pauta naquele tempo, e o que me incomoda um pouco é a absoluta falta de tempo. Quando a conversa começa a esquentar, os caras cortam que você acabou. Né? Então aqui a gente não tem limite de horário,
acho que o meu conceito de liberal é o seguinte, eu gosto de ouvir todas as opiniões. Aquilo que você falou de ler gente que a gente não concorda, eu acho que é mais interessante, que o aprendizado é maior, porque força a nossa cabeça a pensar diferente. E a minha ideia aqui é trazer gente de todas essas matizes possíveis aí, porque a gente abriu também essa caixa de Pandora, entendeu? Como ninguém sabe o que vai acontecer, qualquer um falando alguma coisa pode te dar um insight, alguma ideia. Agora, pessoas como você, como o Giovanni, o André, o Mauro, que a gente já entrevistou, e outros que vão vir por aqui, já são convidados para frente para a gente bater mais papo sobre isso, porque vai precisar de mais, a gente vai precisar de gente como você, que está bem formado, que tem uma posição, que entende numa perspectiva mais profunda alguma coisa, para a gente usar esse conhecimento que tem nesse país aqui para passar por isso, que vai ser um grande desafio. Mas eu ainda sou um otimista como você. Eu acho que economista, assim, ele fica otimista quando a desgraça é tão grande, né? Porque é a oportunidade de mudança da nossa geração. Quer dizer, é um evento absolutamente radical, é o cisne negro lá do Taleb, é um cisnão gordo, né? Um cisne negro é um pato, é um dinossauro negro gigante que surgiu e que vai fazer a gente mudar muita coisa, valores que a gente tem. Você falou da filosofia, né? O que a gente sente, o que a gente acredita, né? O valor que tem de sair para fora para tomar um solzinho, para você caminhar na praia, Fortaleza, né? Pô, isso a gente tinha de graça semana passada, um mês atrás, e agora não pode sair de casa. Isso muda o jeito como a gente pensa. Luiz, muito obrigado, agradeço. Você já está convidado para as próximas e vai ficar disponível no canal e a gente vai se conversando com o maior prazer. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.